estamos passando por uma fase complicada, né, de saúde mental. Sim. E acho que a gente pode falar um pouco sobre isso também, né, sobre a saúde mental dos adolescentes, por exemplo, Sim. né, porque a gente tem a ferramenta para não chegar, Sim, né, nesse lugar. Como que você diria para essa mãe trazer esse adolescente para perto, mudar legal. esse destino? Legal. Olha só, quando os nossos filhos têm alguns comportamentos, eles estão mostrando algo que está em desequilíbrio na nossa árvore genealógica. Só que muitas vezes esse programa que eles acessam é funcional para a vida deles amanhã. Uhum. Como nós estamos vivendo realmente um problema de saúde pública, um problema de saúde mental, nós estamos fazendo um momento de uma era de transição de consciência, onde os jovens hoje em dia, eles são muito inteligentes, eles têm muita informação, eles são almas muito elevadas, e eu gosto muito de trazer o Viktor Frankl. O Viktor Frankl é o pai da logosofia. Ele é um sobrevivente de um campo de concentração e ele escreve um livro, Um Homem em Busca de Sentido. Então, todos nós que estamos vivos hoje, nós buscamos um sentido para a nossa vida. Quando a gente perde o sentido de viver, né, a gente se questiona, afinal de contas, para que eu vivo, para que eu estou aqui, sempre tem um sentido maior. O jovem ainda não tem essa maturidade da reflexão de por que eu estou passando pelo que eu estou passando, né? Às vezes é uma questão de escola, é um bullying, às vezes é uma palavra mal colocada, é uma ansiedade que faz com que às vezes eles vão para droga, né? Para bebida, para maconha, para outro tipo de drogas. E na verdade, essa pulsão que eles têm é uma lealdade da árvore. Então eu gosto de trazer o olhar do próprio direito. Que a gente faz uma analogia, né? Como eu sou advogada, quando a gente vai fazer um processo no fórum, a gente tem processos de mesmas partes e causas diferentes de pedir, a gente fala que os dois processos, eles tramitam juntos. E a gente diz que o acessório, que é o segundo processo, por exemplo, ele acompanha o principal. Então, vamos trazer essa análise para um caso de um adolescente que está vivendo uma dor, uma tristeza profunda, uma ansiedade. Aí eles buscam, às vezes, as redes, né? Como soluções. Só que nem sempre na rede eles têm pessoas preparadas para dar aquele apoio. Né? Então, nós estamos imersos num bombardeio de informações, nós pais e eles, né? De informações, mas nem todas elas te dão a estrutura para você compreender tudo aquilo que você passa. Então, quando eu digo que o acessório segue o principal, o acessório é o sintoma dos nossos filhos, é o comportamento dos nossos filhos. Que eles buscam algo em relação à árvore genealógica, porque toda a vivência da árvore genealógica transcreve informação no DNA do indivíduo, do jovem. Então, o comportamento que ele tem, ele está, sim ou sim, conectado com algumas determinadas pessoas da árvore. Primeira pauta, né? Para uma mãe que, de repente, está aí vendo um filho triste, com ansiedade, com depressão, ou muitas vezes buscando, por exemplo, vamos falar da droga. Vamos abrir um parênteses antes da gente continuar. Vamos falar da droga. Existe na maconha uma substância que tem também no ventre materno. Então, muitas vezes, o uso da maconha é como se fosse uma necessidade de voltar para o ventre, onde a gente se sentiu protegido, porque é a nossa primeira casa. Então, aqui a pergunta é: para que essa criança ou esse jovem, esse adolescente está usando esse tipo de substância que tira ele da realidade, muitas vezes, porque é difícil enfrentar aquela situação. Da fome, né? Por que ele precisa ser nutrido? Exato. Né? E aí ele se volta para um lugar e que, em tese, no inconsciente dele, ele se sente protegido. Ou ele faz parte de grupos. Então, antes da gente atacar
o comportamento do jovem, a gente precisa compreender. Então, convido os pais a olhar esse jovem, essa criança, o que ele tem de comportamento, quais são as situações que ele está vivendo. E essas vivências que o jovem está apresentando, o que elas espelham em relação à nossa árvore? Lembrando que não é só mãe, né? Sim, porque geralmente é a mãe não. que vem buscar ajuda. Mas a criança, ela é 50% pai E e 50% mãe. E na maioria das vezes, o pai é omisso. Então, o jovem, todos nós, queremos essa força do pai. Que é a força que nos dá segurança, estrutura, movimento de ir para a vida, coragem. E nós estamos vivendo uma era de, talvez, retomada, né? De um lapso onde os pais, talvez, ou foram muito drásticos, ou quiseram compensar o rigor que viveram nas suas casas. Também temos pais que não são presentes, que acham que pagar pensão alimentícia resolve, né, estar com os filhos. E essas crianças, elas buscam o quê? O olhar do pai, o reconhecimento do pai. Às vezes é olhar nos olhos de um jovem e dizer: nossa, meu filho, que legal, eu reconheço, né? Que bonita a tua conquista. De repente, num jogo de futebol de um filho. A gente está tão imerso nas nossas atividades que é um pequeno detalhe do nosso tempo, já resolve muitas coisas. Então, a dica é: vá olhar a sua árvore genealógica, porque se você tem um filho com algum tipo de desequilíbrio emocional, comportamental ou biológico, no sentido de enfermidade, este programa está na árvore genealógica. Então, se ele tem vício, vá olhar os vícios na árvore. Qual é o tipo de vício? Se tem um comportamento, qual é o comportamento? É um comportamento de ataque? É um comportamento de defesa? É um comportamento onde ele agride? Ou ele está vivendo, talvez, ataques na escola e está se sentindo acuado? Né? O que esse jovem está vivendo? Que às vezes o pai e a mãe não percebem.